Você está ouvindo lá no fundinho essa música? Esse compositor tem uma obra que, graças a Deus, está eternizada para todo sempre. Ele saiu muito jovem da Cracóvia, na Polônia, para poder tentar a vida. Ele queria ter uma vida melhor. Uma pessoa muito sofrida, com a saúde bem frágil. E tem um fato na vida dele, dessa saída da Cracóvia para Paris. Ele pegou um monte de terra, na certeza de que ele nunca mais voltaria, e ele realmente não voltou. E ele confiava, um compositor inspirado, um pianista muito bom, e ele foi tentar a vida em Paris. Quando ele chegou à cidade, ele levou um choque, porque não se falava outra coisa que não fosse Franz Liszt. Era o xodó na época. Liszt dominou a Europa. E ele se viu nessa situação. Meu Deus, como é que eu vou viver? Porque ele já tinha tentado dar aula, trabalhar aqui e ali como pianista em lugares públicos. E ele começou a entrar em desespero. E aí ele teve uma ideia. Conseguiu encontrar o endereço de Liszt e procurou o grande compositor. O Liszt era uma pessoa... Você deve saber que no final da vida ele se tornou padre. Ele ficou muito apaixonado com as situações familiares dele e se tornou padre. Ele recebeu aquele rapazinho polonês pedindo uma chance. E o Liszt, muito generosamente, disse: tá bem, senta no piano e toca. Quando ele dedilhou algumas das músicas, o Liszt ficou tão fascinado pela execução dele e pelas músicas, que ele não entendia como é que uma pessoa podia estar naquela dificuldade tendo esse talento. E aí ele se queixou, passou a se queixar das dificuldades que ele estava encontrando para viver, porque ele não conseguia trabalho. Ele gostaria de poder se exibir numa casa de espetáculos, num teatro, mas ninguém queria, porque todo mundo só queria saber. Havia até o termo Lisztmania, todo mundo só queria saber do húngaro. E o Liszt, comovido de ver uma pessoa com tanto valor passando dificuldade, ele disse assim: faz o seguinte, eu vou dar um concerto numa data tal e você vai comigo. E eu tenho uma ideia que pode dar certo. Você acha que não conhece Liszt? Nossa, que beleza. Quem está tocando é um pianista japonês chamado Lang Lang. Meu Deus, que gênio. Bom, deixa eu contar para vocês o que o Liszt fez. Ele, muito condoído da situação desesperadora do Chopin, teve a seguinte ideia. Na casa que ele iria tocar, numa daquelas noites que ele planejou, ele pediu que os lacaios apagassem todos os candelabros do ambiente. E deu início à apresentação. A plateia, no escuro, estava ouvindo o Liszt, que tocou, não sei, não me lembro do que tempo ele tocou. Quando a música acabou, o público estava delirando, aplaudindo em delírio. Foi quando era a senha, a deixa para que os empregados voltassem a acender os candelabros. Foi quando a plateia se deparou com aquele rapazinho sentado no piano, ainda dedilhando música, e eles não entenderam nada. Deixa eu baixar um pouquinho aqui. Isso é uma obra-prima, meu Deus, que beleza. Ficaram atônitos vendo, peraí, mas não era o Liszt tocando, porque a sociedade parisiense só queria ouvir a música do Liszt, só queria o Liszt, ninguém tinha chance. E aí, naquele momento, se sentiram, mas que coisa, não é o Liszt? E aplaudiram o rapaz.
foi quando ele então disse: apresento para vocês o polonês Frédéric Chopin. E assim Chopin conseguiu ser aceito na sociedade parisiense e passou a viver da sua música. E aí a vida sorriu para ele, as estradas se abriram, as portas se abriram, inclusive de uma escritora poderosa chamada George Sand, que foi a mentora dele. Ele nunca mais teve dificuldade, era franzino, tinha uma saúde frágil e teve uma vida esplendorosa em Paris. Apesar de todo o sofrimento, era uma pessoa muito sofrida. Mas o que ficou patente para mim aqui foi a genialidade do Franz Liszt, dizendo: todo mundo só quer saber da minha música, vocês não sabem o que vocês estão perdendo. E criou essa pegadinha com o povo. Não sou eu, olha quem está tocando, é esse menino aqui. Pois é, o nome disso é generosidade. Era aquilo que eu estava falando quando falei do livro da irmã Dulce, com a sua obra de caridade e de assistência social em Salvador. Foi uma sugestão minha para você dar de presente. Vale a pena, dê esse livro de presente, porque ele é delicioso de se ler. Espero que vocês tenham gostado. Beijo.